Você acha que humilhação não tem volta? Este milionário proibiu sua faxineira de comer até as sobras da casa. Gente como você não merece nada do que eu tenho, mas o destino é implacável. Da mansão luxuosa para a miséria nas ruas, em questão de meses. E adivinha quem ele encontra distribuindo pão para os necessitados? Exatamente, a mesma mulher que ele desprezou. De onde você está assistindo esta reviravolta chocante? Comenta aí sua cidade, inscreva-se agora e deixe seu like para mais histórias impressionantes, que vão te fazer refletir. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seda italiana, projetando feixes dourados sobre o piso de mármore impecavelmente polido da mansão dos Mendes. Ricardo ajustou o relógio de platina em seu pulso enquanto observava seu reflexo no espelho de cristal veneziano que dominava o closet principal. Aos 45 anos, seu cabelo grisalho nas têmporas apenas acentuava o ar de autoridade que cultivava meticulosamente. Ele sorriu para si mesmo, satisfeito. Bom dia, Sr. Ricardo. O café da manhã está servido no terraço, conforme solicitado. A voz suave da governanta interrompeu seus pensamentos. Estarei lá em 5 minutos. Não quero o café frio desta vez. Sua resposta veio seca, sem desviar o olhar do espelho. Enquanto descia a escadaria principal, Ricardo Mendes podia ouvir o suave zumbido da aspirador de pó vindo do corredor leste. Uma figura de avental azul claro se curvava sobre o carpete, persa, tão concentrada que não percebeu sua presença. Clara Santos, 52 anos, trabalhava na mansão há quase uma década. Suas mãos ásperas revelavam uma vida inteira de trabalho árduo. E seu rosto sereno escondia histórias que Ricardo jamais se interessara em conhecer. Se pretende terminar este corredor hoje, sugiro que aumente a velocidade, Dona Clara. Terei convidados importantes esta noite. Ele pronunciou as palavras enquanto passava, sem desacelerar seu passo. Clara ergueu o olhar brevemente, encontrando os olhos frios de seu patrão. Sim, senhor. Terminarei a tempo. Sua voz era calma, quase melodiosa, contrastando com a aspereza do ambiente. No terraço, Ricardo abriu seu tablet e começou a verificar as cotações da bolsa enquanto saboreava seu café colombiano premium. A Mendes Enterprises, seu império, de investimentos imobiliários e tecnologia, havia duplicado seu valor no último trimestre. Aos olhos do mundo, Ricardo Mendes era a personificação do sucesso, empresário visionário, filantropo estratégico e um dos homens mais influentes do país. O que ninguém via eram as camadas de frieza que havia construído ao longo dos anos. Órfão aos 12 anos, havia sido criado por um tio distante que o ensinou a única lição que considerava valiosa. No mundo dos negócios, sentimentos eram sinônimo de fraqueza. E Ricardo aprendera bem demais. Quando seu assistente pessoal, Felipe, chegou com a agenda do dia, Ricardo já havia tomado 3 decisões que mudariam o destino de centenas de funcionários em suas empresas. Confirme a reunião com os investidores chineses para segunda-feira e quero os relatórios do projeto Horizon na minha mesa até o final do dia. Ah, e Felipe... Ricardo fez uma pausa, observando Clara que passava carregando produtos de limpeza para o outro lado do terraço. Lembre a equipe de limpeza que a ala leste precisa estar impecável para o coquetel de hoje. Não tolerarei o menor deslize. Clara segurou o olhar do patrão por um instante a mais do que o habitual. Em seus olhos não havia ressentimento, apenas uma compreensão profunda e silenciosa que, por um momento fugaz, perturbou Ricardo. Era como se ela pudesse ver além da armadura que ele usava. Um pensamento que ele rapidamente descartou enquanto voltava sua atenção para as planilhas financeiras em seu tablet. O que Ricardo não sabia, enquanto planejava sua próxima aquisição multimilionária, era que o destino já havia começado a tecer os fios invisíveis que entrelaçariam sua vida à da humilde faxineira de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Naquela mesma manhã, enquanto Clara polia os trincos dourados das portas da mansão, uma carta havia chegado ao escritório de Ricardo. Uma correspondência que permaneceria fechada até o final do dia, mas cujo conteúdo já estava escrito nas estrelas que governam os destinos dos homens, tanto dos que se julgam reis
quanto dos que silenciosamente carregam o mundo nas costas. Lustre de cristal resplandecia como uma constelação particular no teto da sala de jantar. Ricardo Mendes apreciava a forma como a luz cintilava sobre a mesa de carvalho maciço, enquanto seus convidados discutiam animadamente as tendências do mercado. A mansão Mendes vivia mais um daqueles jantares que apareceriam nas colunas sociais do dia seguinte. O segredo, meus amigos, é antecipar os movimentos do mercado. Enquanto todos compram, eu vendo. Enquanto todos vendem, eu compro. Ricardo ergueu sua taça de vinho Bordeaux, sorrindo com a convicção de quem nunca conheceu o fracasso. É assim que transformei 10 milhões em um império. No mesmo instante, Clara passava pela porta lateral com uma bandeja de canapés adicionais. Seus passos eram silenciosos como sua presença. Uma habilidade desenvolvida ao longo dos anos para tornar-se praticamente invisível aos olhos dos patrões e seus convidados. Ah, mais um detalhe importante, continuou Ricardo, elevando ligeiramente a voz quando notou Clara. É saber selecionar as pessoas certas. Cada função tem seu lugar adequado na engrenagem, não é mesmo? Os convidados riram cordialmente, enquanto Clara ajeitava os petiscos na mesa lateral, mantendo o olhar baixo. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, moviam-se com precisão cirúrgica, reorganizando discretamente os salgados em formações perfeitas. Clara, chamou Ricardo repentinamente, por que não explica aos nossos convidados o seu segredo para manter esta casa funcionando tão perfeitamente? Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Clara levantou o olhar, encontrando 8 pares de olhos curiosos voltados para ela. Um rubor suave tingiu suas bochechas. Apenas faço o meu trabalho, Sr. Ricardo, com atenção aos detalhes, como o senhor sempre exige. Sua voz era baixa, mas firme, desprovida da subserviência que ele esperava. Ricardo sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Vejam, meus amigos, é por isso que prefiro pessoas como Clara para certos trabalhos. Sem complicações, sem ambições desmedidas, apenas eficiência. Voltou-se para ela com um brilho perigoso no olhar. Não é mesmo, Clara? Como o senhor diz. Ela respondeu com uma dignidade que não passou despercebida a alguns dos convidados, que trocaram olhares discretos. Agora, se me permite, preciso verificar a sobremesa. Clara afastou-se com passos medidos, carregando consigo um silêncio, mais eloquente que qualquer resposta que pudesse ter dado. Mais tarde, enquanto os convidados se dispersavam pela sala de estar com seus drinques, Clara organizava a cozinha com a ajuda de Mateus, o jovem assistente contratado recentemente. Como se... Você aguenta, dona Clara? Sussurrou Mateus indignado. O jeito como ele fala com a senhora na frente dos outros. Clara sorriu enquanto enxugava uma taça de cristal. Mateus, aprendi há muito tempo que a verdadeira força não está em responder à altura, mas em manter-se íntegro quando tudo ao redor convida à amargura. Mas ele é tão... O rapaz buscava a palavra certa. Ele é um homem preso em sua própria fortaleza, meu filho. Clara colocou a taça no armário com cuidado. Riqueza sem compaixão é como uma gaiola dourada. Bonita de se ver, mas ainda assim uma prisão. Do outro lado da mansão, Ricardo encerrava as negociações com um importante investidor estrangeiro. Ao se despedir do último convidado, sentiu uma fadiga incomum. Em seu escritório, a carta recebida pela manhã ainda aguardava, intocada, sobre a mesa de mogno. Quando finalmente a abriu, sentiu um frio percorrer sua espinha. Irregularidades significativas. Auditoria externa. Possível intervenção federal. As palavras saltavam do papel como criaturas vivas, prontas para atacar. Um de seus maiores investimentos estava sob investigação, e os primeiros indicativos não eram favoráveis. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo Mendes sentiu o gosto amargo da incerteza. Na cozinha, Clara terminava de guardar os últimos utensílios quando Ricardo apareceu à porta, seu rosto uma máscara de compostura forçada. Haverá mudanças na casa a partir de amanhã, anunciou ele, com uma voz estranhamente controlada. Cortes necessários. Felipe lhe passará os detalhes pela manhã. Clara assentiu, observando atentamente as pequenas gotas de suor que brilhavam
Na testa de seu patrão, o ligeiro tremor em suas mãos normalmente firmes. Algo mais, senhor? Perguntou ela, suavemente. Ricardo hesitou, como se por um momento estivesse prestes a dizer algo mais, algo verdadeiro. Mas o momento passou, e a máscara voltou ao lugar. Apenas certifique-se de que tudo esteja impecável amanhã. Tenho reuniões importantes. Quando ele saiu, Clara permaneceu imóvel por alguns instantes, observando o espaço vazio onde ele estivera. Em seus 52 anos de vida, havia aprendido a ler os sinais que os poderosos tentavam esconder. E naquela noite, pela primeira vez, viu, no semblante de Ricardo Mendes, algo que nunca esperara encontrar. Medo. Lá fora, as primeiras gotas de uma tempestade inesperada começavam a cair sobre os jardins perfeitos da mansão Mendes, como presságios de tempos mais turbulentos que estavam por vir. O relógio de parede marcava exatamente meio-dia quando Clara dispôs o almoço na mesa lateral da sala de reuniões. Ricardo estava envolvido em uma videoconferência tensa, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa de vidro temperado. 3 advogados e o contador-chefe da Mendes Enterprises ocupavam as outras cadeiras, seus rostos tão sérios quanto o do patrão. Precisamos de mais tempo, insistia Ricardo, fixando o olhar na tela onde 2 homens de terno escuro o observavam sem demonstrar emoção. O relatório preliminar está incompleto, não reflete a realidade das operações. Clara movimentava-se silenciosamente, arrumando os pratos de porcelana francesa, feios talheres de prata. O cardápio era simples, porém elegante: salmão grelhado com molho de ervas, risoto de limão siciliano e uma salada de folhas nobres. Ela sabia exatamente como Ricardo gostava de sua comida em dias de reuniões importantes. Leve, mas substancial. Senhor Mendes, a comissão não pode adiar a audiência. Os indícios são graves o suficiente para exigir explicações imediatas. A voz do homem mais velho na tela soava metálica através dos alto-falantes. As inconsistências nos relatórios financeiros do projeto Meridian. Ricardo fez um gesto brusco, interrompendo a fala. Seus olhos encontraram Clara, que terminava de servir água nas taças de cristal. Continuaremos esta conversa após o almoço, disse ele secamente. Retorno em 30 minutos. Quando a tela escureceu, um silêncio pesado tomou conta da sala. Ricardo passou a mão pelo rosto, um gesto raro de vulnerabilidade que não passou despercebido por Clara. Deixem-me a sós, ordenou aos presentes. Revisem os documentos do caso Davis. Precisamos de um precedente sólido. Os homens recolheram suas pastas e saíram rapidamente, evitando o olhar do chefe. Clara fez menção de segui-los, mas a voz de Ricardo a deteve. Você fica, Clara. Sirva o almoço. Ela assentiu, movendo-se para arrumar o prato dele. O silêncio era interrompido apenas pelo tilintar discreto dos talheres. Sabe o que é irônico, Clara? Ricardo falou de repente enquanto ela servia o risoto. Trabalhei minha vida inteira para construir algo inexpugnável, e agora alguns burocratas pensam que podem simplesmente... Ele parou abruptamente, como se lembrasse com quem estava falando. Seu olhar endureceu. Qual é o seu sobrenome mesmo? Clara? A pergunta a pegou de surpresa. Santos, senhor. Clara Santos. Santos, ele repetiu, como se provasse uma palavra estrangeira. Trabalha aqui há quanto tempo? 9 anos e 7 meses, senhor. Ricardo começou a cortar o salmão, seus movimentos precisos revelando a tensão contida. E o que você sabe sobre construir algo, dona Clara Santos? Sobre sacrificar tudo por uma visão que ninguém mais enxerga? Clara permaneceu em silêncio, de pé ao lado da mesa, com as mãos cruzadas à frente do corpo. Responda, insistiu, ele sem levantar os olhos do prato. Sei que construir exige muito mais que dinheiro, senhor Ricardo. Sua voz era calma, sem traço de insolência. Exige coração. Ricardo riu, um som áspero e sem alegria. Coração. É claro que diria isso. Ele apontou para uma cadeira. Sente-se. Clara hesitou, confusa com o pedido incomum. Não me faça repetir, disse ele impaciente. Ela se sentou na borda da cadeira, desconfortável com a situação. O que... Você almoça normalmente, Clara?
Na cozinha com os outros? O mesmo que preparo para a casa, senhor. A senhora Carmen sempre reserva uma porção para a equipe. Ricardo empurrou o prato intocado para o lado e fixou os olhos nos dela. Isso acaba hoje. Entendeu? Ninguém mais come a comida que compro com meu dinheiro sem minha expressa autorização. Clara sentiu o estômago afundar, não pela proibição em si, mas pela crueldade gratuita no momento em que ele claramente enfrentava seus próprios problemas. A partir de agora, você e os outros trarão suas próprias refeições. Pessoas, como você não deveriam se acostumar com coisas que não podem proporcionar a si mesmas. Ele pegou um pedaço de pão e o quebrou lentamente. É importante lembrar seu lugar, não concorda? As palavras atingiram Clara como pedras, mas seu rosto permaneceu sereno. Anos de dignidade silenciosa haviam lhe dado uma força que Ricardo, com todo o seu império, jamais compreenderia. Sim, senhor Ricardo. Compreendo perfeitamente meu lugar. Sua voz não traía nenhuma emoção, mas seus olhos sustentavam os dele, sem submissão. Por um instante fugaz, algo parecido com desconforto cruzou o rosto de Ricardo, rapidamente substituído pela máscara habitual de indiferença. Ele fez um gesto de dispensa. Pode ir. E leve isso com você. Empurrou o prato de comida em sua direção. Perdi o apetite. Clara levantou-se e recolheu o prato com movimentos controlados. Quando estava prestes a sair, Ricardo acrescentou: E Clara, não se esqueça de comunicar aos outros. Não quero desperdícios nesta casa. Ela fechou a porta suavemente ao sair, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. No corredor vazio, permitiu-se um momento de fraqueza, encostando a testa na parede fria. Dona Clara, está tudo bem. A voz preocupada de Mateus a trouxe de volta à realidade. Clara endireitou a postura e ofereceu um sorriso frágil ao jovem. Tudo bem, meu filho. Apenas mudanças nas regras da casa. Enquanto explicava a nova determinação aos colegas na cozinha, Clara não imaginava que, do outro lado da mansão, Ricardo Mendes recebia uma ligação que mudaria o curso de todas as suas certezas. Senhor Mendes, sinto informar que o juiz acatou o pedido de bloqueio preventivo. Todas as suas contas e bens estão temporariamente indisponíveis até a conclusão da investigação. Na cozinha, Clara dividia o almoço rejeitado entre os colegas, transformando um ato de humilhação em um momento de comunhão. Na sala de reuniões, Ricardo Mendes observava pela janela os jardins impecáveis de sua mansão, sentindo pela primeira vez o chão sumir sob seus pés. 3 semanas haviam se passado desde o incidente do almoço. A mansão Mendes, antes palco de festas suntuosas e reuniões de negócios, estava estranhamente silenciosa. Os jornais financeiros não falavam de outro assunto. O império de Ricardo Mendes balançava perigosamente sob acusações de fraude fiscal e manipulação do mercado. Clara notava as mudanças sutis, as ligações incessantes, as visitas de homens de terno que chegavam com pastas cheias de documentos e saíam com expressões graves, a ausência dos habituais eventos sociais. A equipe de funcionários havia sido reduzida pela metade. Mateus, o jovem assistente, foi um dos primeiros a receber a carta de demissão. Naquela manhã chuvosa de quinta-feira, Clara polia a prata da família na sala de jantar quando ouviu a discussão vinda do escritório. As vozes alteradas de Ricardo e seu advogado principal, Dr. Menezes, ecoavam pelos corredores. Você me garantiu que estávamos protegidos. A voz de Ricardo estava carregada de fúria contida. Agora me diz que posso perder tudo. As evidências são mais substanciais do que prevíamos, Ricardo. Precisamos considerar um acordo. Acordo? Está sugerindo que eu me declare culpado? O som de algo sendo arremessado contra a parede fez Clara sobressaltar-se. Construí tudo. Isso do zero. Não vou simplesmente entregar meu legado por causa de tecnicidades. Clara continuou seu trabalho, fingindo não ouvir, mas seus pensamentos estavam com o patrão. Apesar de tudo, ela não conseguia sentir satisfação com a queda de Ricardo. Anos trabalhando naquela casa lhe haviam dado vislumbres do homem por trás da arrogância.
O menino órfão que crescera determinado a nunca mais se sentir impotente. O homem que ocasionalmente deixava a máscara cair quando pensava que ninguém estava olhando. A porta do escritório abriu-se abruptamente e o Dr. Menezes saiu apressado, ajeitando a gravata. Seus olhos encontraram brevemente os de Clara, antes de desviar o olhar, constrangido por saber que ela provavelmente ouvira tudo. Por alguns minutos, o silêncio dominou a casa, interrompido apenas pelo tilintar suave da prata sendo polida e o tamborilar da chuva nas janelas. Então passos pesados anunciaram a aproximação de Ricardo. Ele parou à entrada da sala de jantar, observando Clara trabalhar. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas que não estavam lá há um mês. Por um momento, pareceu que ia dizer algo, mas então seu olhar caiu sobre o relógio de parede. Já passa das 2. Por que a mesa de almoço não está posta? Clara levantou o olhar da prataria. O senhor não me informou que almoçaria em casa hoje. Não há nada preparado, senhor Ricardo. Um músculo tremeu no maxilar dele. E desde quando preciso avisar para ter uma refeição na minha própria casa? Não é seu trabalho antecipar essas necessidades? Clara colocou cuidadosamente a peça que polia sobre a mesa e levantou-se. Sua voz permaneceu calma, sem traço de insubordinação. Peço desculpas, senhor. Posso preparar algo simples em 30 minutos. Temos os ingredientes para um risoto ou talvez uma salada com... Esqueça, interrompeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Apenas termine o que estava fazendo. Ele caminhou até a janela, observando a chuva que caía impiedosamente sobre o jardim. Suas costas estavam tensas sob o terno impecavelmente cortado, agora ligeiramente largo para seu corpo mais magro. "Ah, quanto tempo trabalha aqui, Clara?" perguntou subitamente sem virar-se. 9 anos e 7 meses, senhor. A mesma resposta que dera semanas atrás, quando ele fizera a mesma pergunta durante o almoço fatídico. "E sempre limpou esta prataria?" "Sim, senhor. Toda quinta-feira." Ricardo passou o dedo pela superfície da mesa de jantar, imaculadamente limpa. "Por que continua aqui?" Deve ter ouvido os rumores, os jornais, a situação da empresa. Clara escolheu as palavras com cuidado. "Tenho um contrato, senhor Ricardo, e cumpro meus compromissos." Ele virou-se então, seus olhos encontrando os dela. Por um instante, a máscara de frieza desapareceu, revelando algo próximo da vulnerabilidade. Mesmo quando o outro lado pode não conseguir cumprir a parte dele, a pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados que iam além das simples palavras. Clara sustentou o olhar dele. "Especialmente nesses momentos, senhor." Ricardo desviou o olhar primeiro, voltando-se novamente para a janela. "Pode tirar o... É resto do dia de folga, com o salário integral", acrescentou após uma breve hesitação. Clara piscou, surpresa com um gesto inesperado. "Não é necessário, senhor. Ainda tenho que..." "Não foi um pedido, Clara." Sua voz estava cansada, desprovida da habitual arrogância. "Apenas vá para casa." Ela assentiu silenciosamente, embora ele não pudesse ver. Guardou os materiais de limpeza e recolheu sua bolsa na área de serviço. Quando estava prestes a sair, parou brevemente à porta da sala de jantar. Ricardo continuava na mesma posição, uma silhueta solitária contra o céu cinzento. Por um momento, Clara sentiu o impulso de dizer algo. Uma palavra de conforto, talvez, ou um simples gesto humano diante da adversidade. Mas os anos de barreiras cuidadosamente construídas entre patrão e empregada não se desfaziam facilmente. Até... "Amanhã, senhor Ricardo", disse ela suavemente. Ele não respondeu nem se virou. Apenas fez um pequeno aceno com a cabeça, um reconhecimento mínimo de sua presença. Clara fechou a porta principal atrás de si e abriu o guarda-chuva, enfrentando a chuva que caía incessantemente. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, não pôde deixar de pensar que a tempestade que se abatia sobre a mansão Mendes era apenas o começo de transformações muito mais profundas que estavam por vir. Na sala de jantar vazia, Ricardo Mendes finalmente se permitiu fazer algo que não fazia desde a infância: chorar. Não é uma questão de escolha, senhor Mendes. É uma determinação judicial.
O oficial de justiça, um homem de meia-idade com olhar cansado, entregou o envelope lacrado a Ricardo, que o recebeu com dedos trêmulos. Ao seu lado, Felipe, seu assistente pessoal há mais de uma década, mantinha uma expressão impassível que mal disfarçava seu desconforto. Seu prazo para desocupar o imóvel é de 15 dias, continuou o oficial, consultando suas anotações. Todos os bens listados no inventário anexo estão temporariamente indisponíveis para venda ou transferência. Até a conclusão do processo, Ricardo assentiu mecanicamente, sentindo-se estranhamente destacado da cena, como se assistisse a um filme sobre a vida de outra pessoa. Ali estava ele, Ricardo Mendes, o homem que já fora comparado a um Midas moderno, recebendo uma ordem de despejo de sua própria mansão. Preciso que assine aqui, confirmando o recebimento. O oficial estendeu uma prancheta. Enquanto assinava, Ricardo notou Clara passando discretamente pelo corredor lateral com um balde de produtos de limpeza. Seus olhares se cruzaram brevemente, e ele se perguntou quanto ela havia ouvido. E pior, o que pensava ao ver seu poderoso patrão reduzido a estas circunstâncias. Quando o oficial finalmente se retirou, Ricardo virou-se para Felipe. Ligue para o Dr. Menezes, imediatamente. Senhor, Felipe hesitou desconfortável. O Dr. Menezes ligou esta manhã. Pediu para informá-lo que não poderá mais representá-lo devido a conflitos de interesse. Ricardo sentiu o sangue gelando em suas veias. Conflitos de interesse? Ele é meu advogado há 15 anos. Ele mencionou que sua firma foi contratada para representar um dos investidores no processo contra a Mendes. Enterprises. A traição era tão completa que Ricardo apenas riu, um som amargo e vazio. Claro, os ratos sempre são os primeiros a abandonar o navio, não é mesmo? Felipe desviou o olhar, incapaz de enfrentar a mistura de raiva e desespero nos olhos do patrão. Há mais uma coisa, senhor. Sobre a equipe... Qual parte da equipe ainda resta, Felipe? Ricardo caminhou até o bar no canto do escritório e serviu-se uma dose generosa de uísque, apesar de ser apenas 10 da manhã. Apenas eu, Dona Clara, o jardineiro e o motorista, senhor. E... Felipe pigarreou nervosamente. Receio que hoje seja meu último dia também. Ricardo virou-se lentamente, o copo congelado a meio caminho da boca. Você também, Felipe? O assistente teve a decência de parecer genuinamente constrangido. Recebi uma oferta da Garcia Holdings. Eles estão expandindo a divisão tecnológica. Poupe-me dos detalhes. Ricardo ergueu uma mão impedindo-o de continuar. Quanto? Perdão? Quanto eles estão pagando? 40% a mais. 50%? Felipe enrubesceu. 65%, senhor, e um cargo de diretor. Ricardo assentiu, tomando um longo gole da bebida. Bom para você. Pelo menos um de nós terá um final feliz nesta história. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de 9 anos de história compartilhada, que agora terminava abruptamente no momento mais crítico. Posso fazer mais alguma coisa antes de... Felipe deixou a frase incompleta. Não. Ricardo colocou o copo sobre a mesa com um movimento preciso. Apenas certifique-se de que os arquivos do projeto Horizon estejam organizados para seu substituto. Um sorriso sem humor curvou seus lábios. Ah, espere. Não haverá substituto, não é? Felipe assentiu rigidamente e dirigiu-se à porta. Com a mão na maçaneta, hesitou e virou-se uma última vez. Foi uma honra trabalhar com o senhor, Sr. Mendes. Sinto muito que as coisas tenham chegado a este ponto. Quando a porta se fechou atrás de Felipe, Ricardo permitiu-se finalmente sentir o peso total da situação. Em questão de semanas, seu império começara a desmoronar como um castelo de areia atingido pela maré. As acusações de fraude haviam se provado mais substanciais do que inicialmente pareciam, e a investigação revelou irregularidades que nem mesmo ele sabia existirem em suas empresas. Ricardo serviu-se de outra dose e caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada dos jardins da mansão, jardins que em breve não seriam mais seus. Observou o jardineiro podando meticulosamente os arbustos, aparentemente alheio ao drama que se desenrolava dentro da casa. Um movimento à esquerda chamou sua atenção.
Clara estava nos fundos do jardim, estendendo lençóis brancos no varal, aproveitando o sol da manhã. Havia algo hipnótico na simplicidade de seus movimentos, na dignidade com que realizava até as tarefas mais mundanas. Ricardo percebeu, com uma clareza dolorosa, que Clara provavelmente era a única pessoa naquela propriedade que continuaria fazendo exatamente o mesmo trabalho, com o mesmo cuidado, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Enquanto ele perdia tudo, ela permanecia inabalável em sua rotina, em seus princípios. O intercomunicador em sua mesa tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Ricardo, a voz de Clara soou pelo aparelho. O almoço será servido em 30 minutos. Preparei o salmão com ervas que o senhor aprecia. Ricardo pressionou o botão para responder, hesitou por um momento e então disse: Obrigado. Clara, estarei lá. Enquanto descia para a sala de jantar meia hora depois, Ricardo sentia-se estranhamente deslocado em sua própria casa, como se já fosse um visitante. A mesa estava posta para uma pessoa, com a elegância habitual que Clara sempre mantivera, mesmo nos dias mais turbulentos. Felipe não almoçará conosco hoje? Perguntou ela enquanto servia a entrada. Felipe não trabalha mais aqui, respondeu Ricardo, desdobrando o guardanapo de linho. Assim como quase todos os outros. Clara absorveu a informação sem demonstrar surpresa. Compreendo, devo preparar menos refeições a partir de amanhã, então. Na verdade, Ricardo hesitou, brincando com o talher de prata. Terei que deixar a mansão em 2 semanas. Ordem judicial. Desta vez, Clara não conseguiu esconder completamente o choque. Seus olhos se arregalaram ligeiramente antes de retomar o controle. Lamento ouvir isso, senhor. Ricardo observou-a atentamente, procurando algum sinal de satisfação maliciosa, alguma indicação de que ela se regozijava com sua queda. Afinal, depois de anos de tratamento frio e por vezes cruel, ninguém poderia culpá-la por sentir alguma vingança poética na situação. Mas tudo o que encontrou foi uma genuína compaixão que o desconcertou ainda mais do que qualquer ressentimento. Teria feito. Não precisa fingir, Clara, disse ele com mais amargura do que pretendia. Deve estar satisfeita em ver o homem que a proibiu de comer as sobras da casa, agora perdendo o teto sobre a cabeça. Clara o fitou diretamente, sem desviar o olhar. Não, senhor Ricardo. Não sinto satisfação com o sofrimento de ninguém, nem mesmo daqueles que possam ter me causado dor. A sinceridade em sua voz o atingiu como uma onda. Por um momento, Ricardo sentiu vergonha, não apenas de sua situação atual, mas de cada palavra dura, cada gesto de desprezo que dirigira a esta mulher ao longo dos anos. Por que você nunca revidou, Clara? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que continuou trabalhando aqui apesar de tudo? Clara permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse cuidadosamente sua resposta. Porque este trabalho me permitiu sustentar minha família, senhor. E porque aprendi há muito tempo que a verdadeira liberdade não está em escapar das dificuldades, mas em escolher como respondemos a elas. Ricardo a encarou, vendo-a verdadeiramente, pela primeira vez em quase uma década, não como um acessório da casa, uma engrenagem invisível que mantinha seu mundo funcionando, mas como uma pessoa completa, com uma sabedoria que, ele começava a perceber, excedia em muito a sua própria. E o que acontecerá com você agora? Perguntou ele, subitamente preocupado com o destino daquela que parecia ser a última pessoa leal em seu círculo. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Clara. A vida continua, senhor Ricardo. Sempre continua. Encontrarei outro trabalho. Naquele momento, enquanto saboreava o que provavelmente seria um de seus últimos almoços na mansão que construíra, Ricardo Mendes sentiu o peso das correntes douradas que ele mesmo forjara ao longo de décadas, correntes de arrogância, de distanciamento, de uma visão de mundo onde pessoas como Clara eram apenas peças descartáveis em seu jogo de poder. E pela primeira vez, sentiu essas correntes começarem a afrouxar. A chuva caía fina e constante quando Clara desceu do ônibus naquela noite. As luzes amareladas dos postes refletiam-se nas poças d'água, criando pequenos lagos dourados no asfalto irregular. Ela ajeitou o guarda-chuva gasto
e caminhou apressadamente pela rua de paralelepípedos do bairro de Vila Esperança, onde morava há mais de 20 anos. Diferente da sofisticação da Zona Sul onde trabalhava, aqui as casas simples se apertavam lado a lado, pintadas em cores vibrantes que resistiam bravamente ao desgaste do tempo. As janelas abertas deixavam escapar o aroma de jantares sendo preparados e o som de conversas familiares, criando uma atmosfera de aconchego que nenhuma mansão poderia replicar. Dona Clara conseguiu chegar antes da chuva engrossar. A voz alegre de Dona Zulmira, sua vizinha de 78 anos, soou da varanda adornada com vasos de samambaias. Clara sorriu, parando brevemente. Por pouco, Dona Zulmira. Como está seu joelho hoje? Ah, filha, reclamando da chuva, como sempre. Mas logo esquece. A idosa ajeitou o xale colorido sobre os ombros. Vai para a reunião do centro comunitário hoje? Sim, só vou passar em casa, para trocar de roupa e buscar as planilhas. Deus te abençoe, menina. Se não fosse por você... Clara fez um gesto modesto de dispensa. Somos todos nós juntos, Dona Zulmira. A senhora com suas aulas de crochê faz tanto quanto qualquer um. Despedindo-se da vizinha, Clara continuou seu caminho até a pequena casa de esquina, com a fachada recém-pintada de azul claro. Ao abrir o portão, foi recebida pelo latido animado de Totó, o vira-lata caramelo que adotara 3 anos antes. Olá, meu querido. Ela sorriu, abaixando-se para acariciar o animal. Sentiu minha falta? Dentro de casa, o contraste com a mansão Mendes não poderia ser maior. Em vez de mármores italianos e obras de arte de valor inestimável, havia pisos de cerâmica simples e paredes decoradas com fotografias de família. Mas havia também algo que a imponente residência de Ricardo jamais possuíra. Um sentimento genuíno de lar. Clara preparou um chá rápido e separou os documentos que precisaria para a reunião. Como tesoureira voluntária do centro comunitário Novo Amanhecer, ela mantinha registros meticulosos de cada centavo arrecadado e gasto nos projetos sociais do bairro. Enquanto organizava as planilhas, seus pensamentos voltaram para Ricardo Mendes e a situação na mansão. Em seus quase 10 anos trabalhando lá, nunca vira o patrão tão abalado quanto naquele dia. A notícia do despejo, embora esperada diante dos acontecimentos recentes, tinha sido um golpe final na armadura de invencibilidade que ele sempre ostentara. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Mãe! A voz de Paulo, seu filho de 29 anos, soou do outro lado da linha. Já está em casa? Acabei de chegar, filho. Aconteceu alguma coisa? Nada demais. Só queria confirmar se vai mesmo ao centro hoje. Tenho uma surpresa para o projeto. Das crianças. Clara sorriu. Paulo havia herdado seu espírito de serviço comunitário, mesmo seguindo uma carreira completamente diferente como professor de educação física. Estarei lá em meia hora. Que surpresa é essa? Se eu contar, não será surpresa, riu ele. Até daqui a pouco. Após trocar o uniforme por roupas casuais, uma blusa de algodão azul e uma calça jeans simples, Clara recolheu seus materiais e saiu novamente, agora acompanhada por Totó, que adorava as visitas ao centro comunitário, onde era o mascote não oficial. O Centro Comunitário Novo Amanhecer ocupava um antigo galpão reformado coletivamente pelos moradores. O que antes fora um espaço abandonado, transformara-se ao longo de 5 anos em um vibrante ponto de encontro onde se ofereciam desde aulas de reforço escolar até oficinas profissionalizantes, além de servir como banco de alimentos para famílias em situação vulnerável. Quando Clara entrou no salão principal, foi recebida por um coro de saudações calorosas. Ali ela não era apenas a faxineira ou a empregada, era Dona Clara, uma das fundadoras do projeto, respeitada por sua integridade e dedicação incansável. Clara, bem na hora. Seu Jorge, um senhor de 65 anos que coordenava o banco de alimentos, aproximou-se com um sorriso largo. Preciso da sua ajuda com os números da Campanha do Pão. A Campanha do Pão era um dos projetos mais queridos de Clara. 2 vezes por semana, voluntários se reuniam na pequena padaria comunitária, instalada nos fundos do centro, para preparar pães que eram distribuídos gratuitamente na praça central do bairro, não apenas para moradores em situação de rua, mas para qualquer pessoa,
Que passasse, criando um momento de comunhão que transcendia barreiras sociais. Como estamos com os ingredientes, seu Jorge? Perguntou ela, consultando suas anotações. A farinha está acabando, mas a doação das padarias do centro deve chegar amanhã. O problema é o fermento. Clara fez algumas contas mentais. Posso adiantar R$ 100 do meu salário até a prestação de contas do mês que vem. Deve ser suficiente para o fermento e ainda sobrar um pouco para o açúcar. De jeito nenhum, protestou seu Jorge. Você já contribui demais, Clara. Vamos fazer uma vaquinha entre os voluntários. Antes que pudessem continuar a discussão, Paulo apareceu na porta, acompanhado por um grupo de adolescentes carregando instrumentos musicais. Surpresa, anunciou, ele com um sorriso radiante. Meus alunos da escola estadual formaram uma banda e querem fazer um show beneficente para arrecadar fundos para o centro. A notícia foi recebida com entusiasmo por todos os presentes. Enquanto os jovens montavam seus equipamentos para uma demonstração, Clara observava com orgulho o filho que havia criado sozinha após a morte prematura do marido, 20 anos antes. A reunião prosseguiu com discussões sobre os diversos projetos em andamento, das aulas de alfabetização para adultos ao grupo de apoio para mães solo. Clara apresentou as contas do mês anterior com a mesma precisão e atenção aos detalhes que aplicava em seu trabalho na mansão Mendes. Quando a pauta oficial terminou, os voluntários se dividiram em pequenos grupos, conversando animadamente, enquanto partilhavam um lanche simples. Clara estava ajudando a servir o café quando Dona Zulmira se aproximou. Clara, querida, é verdade o que estão dizendo sobre aquele seu patrão, o tal milionário? Clara hesitou, desconfortável com o rumo da conversa. Que comentários, Dona Zulmira? Ora, está em todos os jornais que ele perdeu tudo, que as empresas estão sendo investigadas. Dizem até que ele vai ter que sair daquela mansão enorme. Vários rostos se voltaram para elas, curiosos. Clara manteve a expressão neutra, embora seu coração se apertasse. Não por Ricardo, necessariamente, mas pela forma como a desgraça alheia frequentemente se tornava entretenimento público. Não me cabe comentar sobre a vida do meu empregador, Dona Zulmira, respondeu gentilmente. Mas acredito que devemos ter compaixão por qualquer pessoa enfrentando dificuldades, independentemente de quem seja. Compaixão, interveio seu antenor, um dos voluntários mais antigos. Depois de como aquele homem tratou você todos esses anos. Minha filha, isso é justiça divina. Gente como ele que pisou em tantos trabalhadores. Clara ergueu levemente a mão, interrompendo-o com firmeza. Ninguém sabe exatamente o que outra pessoa viveu ou por que age como age. Não ganhamos nada celebrando a queda de alguém. Um silêncio reflexivo seguiu suas palavras. Paulo se aproximou colocando o braço ao redor dos ombros da mãe com carinho e admiração. É por isso que você é nossa bússola moral, mãe. Sempre enxergando o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não merecem. A reunião continuou em tom mais leve, com os jovens músicos oferecendo uma pequena apresentação que encheu o salão de energia renovada. Quando a noite avançava, Clara ajudou na limpeza do espaço, trabalhando lado a lado com os outros voluntários com a mesma dedicação que demonstrava na mansão de luxo. No caminho de volta para casa, acompanhada por Paulo e Totó, Clara contemplava as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens que se dissipavam. O peso do dia, as notícias sobre Ricardo, as responsabilidades no centro comunitário, as preocupações sobre seu próprio futuro profissional, parecia mais leve sob aquele céu estrelado. Mãe, chamou Paulo, interrompendo seus pensamentos. Você está preocupada com o que vai acontecer quando a mansão for vendida? Com seu emprego? Clara sorriu serenamente. A vida tem seus ciclos, filho. Uma porta se fecha, outra se abre. Sempre foi assim. Paulo apertou sua mão carinhosamente. Sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, não é? Sei sim, meu filho. E é por isso que não importa o que aconteça, me considero a pessoa mais rica do mundo. Enquanto caminhavam pelas ruas simples de Vila Esperança, Clara não poderia imaginar que, a quilômetros dali, em uma mansão que logo não seria mais sua, Ricardo Mendes observava o mesmo céu estrelado, sentindo-se, apesar de todos os seus milhões restantes,
infinitamente mais pobre e solitário do que a mulher que por anos considerara insignificante. O último jantar na mansão Mendes tinha um ar surreal. Ricardo sentou-se sozinho à cabeceira da imponente mesa de jantar que já havia recebido políticos, celebridades e magnatas de todo o mundo. Agora, os candelabros de prata iluminavam apenas um homem solitário e os fantasmas de sua glória passada. Clara serviu o jantar com a mesma precisão e discrição de sempre. Salmão grelhado, aspargos, ao vapor e batatas assadas com ervas finas. Desde a notificação oficial de despejo, 2 semanas atrás, ela era a única funcionária que permanecera. O motorista, o jardineiro e até mesmo a governanta haviam partido, um a um, como pássaros pressentindo a tempestade. Servirei o vinho. Senhor, perguntou Clara, segurando uma garrafa de Bordeaux, que Ricardo reconheceu ser como uma das últimas de sua adega premiada. Por favor, respondeu ele, observando-a com uma curiosidade nova. E sirva uma taça para você também. Clara parou no meio do movimento, visivelmente surpresa. Perdão, senhor. Uma taça para você, repetiu Ricardo, gesticulando para a cadeira à sua direita. Sente-se comigo, Clara. Parece apropriado que minha última refeição nesta casa seja compartilhada com a única pessoa que permaneceu até o fim. Hesitante, Clara colocou a garrafa sobre a mesa. Não acho que seria apropriado, senhor Ricardo. Apropriado? Um sorriso amargo curvou seus lábios. O que exatamente resta de apropriado nesta situação, Clara? Amanhã os oficiais de justiça estarão aqui para lacrar a propriedade. Tudo o que construí durante 30 anos será leiloado para cobrir dívidas e multas. Ele indicou novamente a cadeira. Por favor, considere um último pedido de seu empregador. Após um momento de hesitação, Clara assentiu e sentou-se rigidamente na cadeira indicada. Ricardo serviu vinho em ambas as taças, com um gesto fluido que revelava anos de prática. As reviravoltas da vida, brindou ele, erguendo sua taça. Clara tocou sua taça na dele levemente, mas não bebeu de imediato. Em vez disso, observou o homem à sua frente, mais magro, com olheiras profundas e fios grisalhos que não estavam lá meses antes. O senhor já decidiu para onde irá amanhã? Perguntou ela suavemente. Ricardo deu de ombros, cortando um pedaço de salmão com precisão meticulosa. Tenho um apartamento no centro que não foi incluído nos bens bloqueados. Não é exatamente o que estou acostumado, mas servirá até que esta situação se resolva. Entendo. E você, Clara? Já encontrou outro emprego? A pergunta a pegou, de surpresa. Nas últimas semanas, Ricardo raramente demonstrara interesse por qualquer assunto que não envolvesse sua própria situação. Ainda não oficialmente, respondeu ela, mas tenho algumas possibilidades. A família Monteiro, do condomínio. Vizinho está precisando de alguém 3 vezes por semana. Ricardo assentiu lentamente. Eles terão sorte em tê-la. Tomou um gole de vinho, parecendo saboreá-lo mais conscientemente do que Clara jamais o vira fazer. Você é boa no que faz, Clara. Sempre foi. Nunca lhe disse isso, não é? Não, senhor. Nunca disse. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, preenchido apenas pelo tilintar suave dos talheres contra a porcelana francesa. Sabe o que é irônico? Ricardo continuou, após alguns momentos. Passei décadas acumulando coisas. Arte, carros, propriedades. Coisas que acreditava definirem quem eu era. Ele gesticulou ao redor, indicando o salão suntuoso. E agora descobri que nada disso importa realmente. No final são apenas coisas. Clara observou-o atentamente, percebendo uma vulnerabilidade que nunca imaginara ver naquele homem. O que realmente importa, Sr. Ricardo? A pergunta pairou entre eles, simples mas profunda. Ricardo encontrou o olhar dela, e por um momento a máscara de arrogância que sempre usara caiu completamente. Conexões, acredito. Pessoas que permanecem ao seu lado não porque precisam de algo, mas porque se importam. Ele soltou uma risada, curta, sem humor. Uma lição tardia demais para mim, receio. Clara bebeu um pequeno gole de vinho, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Nunca é tarde demais para aprender, senhor. Mesmo quando se perde tudo. Especialmente então,
Clara colocou a taça sobre a mesa com movimentos deliberados. Às vezes, precisamos perder o que pensamos ser importante para descobrir o que realmente é. Ricardo estudou-a com intensidade renovada. Como você faz isso, Clara? Faço o quê, senhor? Manter essa serenidade, essa dignidade. Durante anos Ele hesitou, visivelmente desconfortável. Não fui exatamente gentil com você. Com nenhum dos funcionários, na verdade. Ainda assim, você nunca revidou, nunca mostrou ressentimento. E agora é a única que permaneceu. Clara refletiu por um momento antes de responder. Minha avó costumava dizer que a vida é como um espelho, Sr. Ricardo. Reflete de volta para nós o que projetamos. Mas ela também dizia que mesmo espelhos quebrados ainda refletem a luz. Ela encontrou o olhar dele com firmeza. Todos nós nos quebramos em algum momento. O importante é como escolhemos refletir a luz depois disso. Ricardo pousou os talheres, sua refeição pela metade esquecida. Suponho que estou descobrindo como é ser um espelho quebrado, então, disse ele, com um toque de autoironia que Clara nunca ouvira antes. E descobrindo que ainda pode refletir luz, completou ela gentilmente. Eles terminaram a refeição em um silêncio que, surpreendentemente, não era desconfortável. Quando Clara se levantou para recolher os pratos, Ricardo a deteve com um gesto. Deixe isso, por favor, sente-se novamente. Ela obedeceu intrigada com a mudança em seu comportamento. Há algo que quero lhe dar, disse Ricardo levantando-se. Espere aqui um momento. Ele deixou a sala de jantar, retornando minutos depois com uma pequena caixa de madeira entalhada. Colocou-a sobre a mesa entre eles. Isto pertenceu à minha mãe, explicou ele, abrindo a caixa para revelar um delicado relógio de prata com um mostrador de madrepérola. É uma das poucas coisas que tenho dela. Os oficiais inventariaram todas as joias e obras de arte, mas este passou despercebido. Clara olhou do relógio para Ricardo confusa. É muito bonito, senhor. Quero que fique com ele, declarou Ricardo. Diante do olhar surpreso de Clara, continuou. Considere como uma compensação pelas indignidades que sofreu trabalhando aqui, ou simplesmente como um agradecimento por sua lealdade quando todos os outros partiram. Senhor Ricardo, não posso aceitar algo tão pessoal e valioso. Por favor. A palavra soou estranha vinda dele. Não uma ordem, mas um pedido genuíno. Não tenho família para quem deixá-lo, e prefiro saber que está com alguém que entende o valor das coisas além de seu preço. Com mãos levemente trêmulas, Clara aceitou a pequena caixa. Obrigada. Vou cuidar bem dele. Tenho certeza que sim. Ricardo hesitou, então acrescentou. Há mais uma coisa. Seu último salário. Não poderei pagá-lo amanhã como previsto. Minhas contas estão bloqueadas e... Compreendo, senhor, interrompeu Clara suavemente. Não se preocupe com isso agora. Ricardo a encarou, incrédulo. Não está zangada? Não vai exigir o que é seu por direito? O dinheiro chegará quando puder chegar. Algumas coisas são mais importantes que prazos, senhor Ricardo. Naquele momento, observando o rosto sereno de Clara iluminado pela luz suave dos candelabros, Ricardo Mendes sentiu algo que não experimentava desde a infância. Uma mistura de vergonha e admiração que o deixou momentaneamente sem palavras. Você é uma mulher extraordinária, Clara Santos, disse finalmente. E eu fui um tolo por não ter percebido isso antes. Lá fora, a noite abraçava a mansão Mendes em seu último dia de glória. Na sala de jantar, dois espíritos quebrados de maneiras completamente diferentes compartilhavam não apenas uma refeição, mas um momento de genuína conexão humana que transcendia anos de barreiras e hierarquias. E enquanto a luz dos candelabros dançava nas paredes que logo pertenceriam a outros, algo novo e inesperado começava a nascer das cinzas de um império em ruínas, algo que nenhum oficial de justiça poderia inventariar ou confiscar. O sol mal havia surgido no horizonte quando Clara chegou à mansão naquela manhã. Seria seu último dia de trabalho ali. Oficialmente, pelo menos, já que não havia mais salário a receber. Mesmo assim,
Ela fizera questão de vir ajudar Ricardo com os últimos preparativos antes da chegada dos oficiais de justiça, marcada para as 14h. Encontrou-o no escritório, rodeado por caixas de papelão parcialmente preenchidas com objetos pessoais. Ricardo ergueu o olhar quando ela entrou, exibindo olheiras profundas que indicavam uma noite sem sono. "Bom dia, Clara", cumprimentou ele, com uma formalidade que contrastava com a intimidade incomum do jantar da noite anterior. "Não esperava vê-la hoje. Pensei que poderia precisar de ajuda", respondeu ela, colocando sua bolsa sobre uma cadeira. "Há muito a organizar antes das 2. Ricardo assentiu, grato. "Eu agradeço." Clara observou o caos organizado ao redor. Pilhas de documentos, fotografias antigas, pequenos objetos pessoais que haviam escapado do inventário oficial. Em um canto, uma única mala de couro italiano aguardava semi-aberta. "Por onde gostaria que eu começasse?" Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto de cansaço que ela raramente o vira fazer antes da crise. "Talvez possa ajudar. Com as fotografias? Estou tentando decidir quais levar, mas é mais difícil do que imaginei." Clara aproximou-se da mesa onde dezenas de fotografias estavam espalhadas. Imagens de Ricardo em diferentes fases da vida, recebendo prêmios, inaugurando edifícios, em festas luxuosas cercado por celebridades. Mas, curiosamente, quase nenhuma foto familiar ou de momentos íntimos. "Esta é sua formatura?" perguntou. Clara, pegando uma fotografia amarelada, onde um jovem Ricardo com não mais de 20 anos posava rigidamente em trajes acadêmicos. "Sim, administração de empresas, com especialização em finanças." Um sorriso frágil tocou seus lábios. "Meu tio nem apareceu na cerimônia. Estava ocupado demais, cuidando dos negócios da família que eventualmente me deixou." Clara estudou a imagem, notando a solidão nos olhos do jovem que um dia se tornaria seu patrão. "Você parece determinado?" sugeriu ele. "Eu ia dizer sozinho." Ricardo pegou a fotografia das mãos dela, observando-a como se a visse pela primeira vez. "Suponho que estava. Sempre estive, de certa forma." Um silêncio compreensivo pairou entre eles, enquanto continuavam separando as fotografias, as que iriam para o pequeno apartamento e as que ficariam ar atrás, como fragmentos de uma vida que não existia mais. E esta? Clara segurava uma foto mais recente, onde Ricardo aparecia cortando a fita inaugural de um imponente edifício comercial. O edifício Horizon. "Meu maior projeto." Seu rosto endureceu. "Agora parte dos ativos congelados provavelmente será o primeiro a ir a leilão." Clara colocou a foto em uma das caixas sem comentários. Eles trabalharam lado a lado por quase 1 hora, em um ritmo sincronizado que revelava anos de convivência, mesmo que distante. "Sabe o que é estranho?" Ricardo quebrou o silêncio, enquanto fechava uma das caixas. "Passei décadas acumulando coisas, e agora, quando preciso escolher o que realmente importa, mal consigo encher 3 caixas." Clara dobrava cuidadosamente uma camisa de seda e a colocava na mala. Talvez porque o que realmente importa não sejam as coisas em si, mas o que elas representam para nós. Ricardo ergueu o olhar, estudando-a com curiosidade renovada. "Onde aprendeu a ser tão sábia, Clara Santos?" Um leve sorriso curvou os lábios dela. "Na escola mais eficiente que existe, Sr. Ricardo, a vida." Ele assentiu, pensativo. "Uma escola cara, não é? Cobra suas lições com juros. Mas vale. Cada cicatriz", respondeu ela suavemente. Continuaram trabalhando em silêncio confortável, até que o telefone tocou, sobressaltando ambos. Ricardo atendeu, seu rosto enrijecendo enquanto ouvia. "Entendo. Sim, estarei preparado." Desligou e virou-se para Clara. "Os oficiais adiantaram o horário. Chegarão em 1 hora." Clara assentiu, acelerando seus movimentos. "Terminaremos a tempo." Enquanto organizavam os últimos itens, Ricardo parou subitamente, segurando um pequeno objeto que Clara não conseguiu identificar de imediato. "O que é isso?" perguntou ela, notando como as mãos dele tremiam ligeiramente. Ricardo abriu a palma, revelando um pequeno peão de madeira, gasto pelo tempo e uso. "Pertenceu ao meu pai. A única coisa que tenho dele, na verdade.
Ele morreu quando eu tinha 7 anos. Clara observou o simples brinquedo com nova compreensão. Você deve sentir falta dele. O estranho é que mal me lembro dele. Ricardo girou o peão entre os dedos. Mas lembro como me senti quando ele partiu, como se o mundo tivesse perdido suas regras de repente. É difícil para uma criança entender a perda, comentou Clara gentilmente. Meu tio dizia que chorar era para os fracos. Ricardo soltou uma risada curta, sem humor. Talvez por isso eu tenha me tornado quem me tornei, construindo fortalezas, para nunca mais sentir aquela vulnerabilidade. Clara sentiu uma onda de compaixão pelo homem à sua frente, não o milionário arrogante que conhecera por quase uma década, mas o menino assustado que ele fora um dia. Fortalezas também podem se tornar prisões, Sr. Ricardo. Ele encontrou o olhar dela, e por um momento a máscara caiu completamente. Estou descobrindo isso agora, não é? Um pouco tarde demais. Nunca é tarde para derrubar muros, respondeu. Ela com uma gentileza que o deixou momentaneamente sem palavras. O som da campainha interrompeu o momento. Ricardo guardou o peão cuidadosamente no bolso do paletó e endireitou os ombros, recompondo sua postura. Parece que nosso tempo acabou, disse, caminhando para a porta. Parou brevemente e virou-se. Clara, Obrigado. Por tudo. Ela assentiu, compreendendo o peso daquelas simples palavras, vindas de um homem que raramente agradecia a alguém. Os oficiais de justiça entraram com a formalidade impessoal da lei. Um deles, um homem de meia idade com olhar cansado, entregou a Ricardo uma pasta com documentos para assinar. O senhor tem 30 minutos para retirar seus pertences pessoais, autorizados conforme a lista anexa, informou ele mecanicamente. Um oficial permanecerá para acompanhar o processo. Ricardo assinou os papéis com uma calma forçada. Quando terminou, virou-se para Clara. Você deveria ir agora, disse, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Não há razão para passar. Por isso também. Clara hesitou. Tem certeza que ficará bem? Um sorriso triste curvou os lábios dele. Não. Mas preciso enfrentar isso sozinho. Ela assentiu compreendendo. Recolheu sua bolsa e caminhou até a porta, parando brevemente. Senhor Ricardo, se precisar de algo, qualquer coisa, saberei onde encontrá-la, completou ele com um aceno de reconhecimento. Quando Clara deixou a mansão pela última vez, o sol da manhã iluminava o imenso jardim que em breve seria cuidado por outras mãos. No portão principal, ela virou-se para um último olhar na propriedade que fora seu local de trabalho por quase uma década. A imponente casa de mármore e vidro, que sempre parecera tão permanente e tão inabalável, agora emanava uma fragilidade inesperada sob a luz clara do dia. Como seu proprietário, a mansão Mendes havia perdido sua aura de invencibilidade. Com um suspiro suave, Clara ajeitou a bolsa no ombro e caminhou em direção ao ponto de ônibus, deixando para trás não apenas um emprego, mas um capítulo inteiro de sua vida. O que nenhum dos dois poderia imaginar naquele momento era que o epílogo dessa história ainda estava longe de ser escrito. 3 meses se passaram desde o dia em que Ricardo Mendes deixara sua mansão pela última vez. O outono transformava lentamente as árvores da cidade, pintando-as com tons dourados e vermelho ferrugem, que contrastavam com o cinza dos edifícios. Clara havia encontrado um novo emprego como governanta na casa dos Monteiro, uma família de médicos que a tratava com respeito e consideração. O trabalho era menos exigente que na mansão Mendes, apenas 3 dias por semana, com horários flexíveis que lhe permitiam dedicar mais tempo ao centro comunitário. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto organizava o armário de roupas, de cama da família Monteiro, seus pensamentos vagaram para Ricardo. Desde a despedida na mansão, não tivera mais notícias dele. Ocasionalmente, via seu nome mencionado nos jornais, sempre relacionado ao processo judicial ou à liquidação de seus bens, mas nada que revelasse como ele realmente estava lidando com sua nova realidade. Dona Clara, a voz de Beatriz. Monteiro, a dona da casa, interrompeu seus pensamentos. Desculpe incomodá-la, mas tenho uma consulta de emergência no hospital.
O jantar com meus colegas foi cancelado, então não precisará prepará-lo. Claro, doutora Beatriz. Terminarei de organizar o armário e deixarei tudo pronto antes de sair. A médica sorriu ajustando o estetoscópio ao redor do pescoço. Sem pressa. E Clara, achei que talvez isto pudesse interessá-la. Ela estendeu uma seção do jornal dobrada. Estava lendo durante o café e lembrei que você trabalhou para ele. Clara aceitou o jornal com um ligeiro tremor nas mãos. Na manchete secundária, lia-se: ex-CEO da Mendes Enterprises aceita acordo judicial. Ricardo Mendes devolverá 70% de fortuna pessoal e prestará serviços comunitários. Obrigada por mostrar, disse Clara, dobrando o jornal cuidadosamente. Quando Beatriz saiu, Clara sentou-se na beira da cama perfeitamente arrumada e leu a matéria completa. O acordo incluía, além da devolução de valores, 2 anos de serviços comunitários em programas de educação financeira para comunidades carentes. As fotografias mostravam um Ricardo Mendes diferente do que ela conhecera, mais magro, com a barba por fazer e olheiras profundas enquanto deixava o tribunal. Algo, na expressão dele, tocou Clara profundamente. Não era apenas cansaço ou derrota que via naqueles olhos. Era algo mais próximo de alívio. Como se, de alguma forma, o fardo de manter as aparências finalmente tivesse sido removido de seus ombros. Mais tarde, no ônibus, a caminho de casa, Clara contemplava a paisagem urbana através da janela embaçada, pensando nas reviravoltas da vida. O relógio de prata que Ricardo lhe dera, agora seu bem mais precioso, repousava no bolso de seu casaco, um lembrete constante de como os papéis podem se inverter de maneiras inesperadas. Ao descer no ponto próximo à sua casa, Clara foi surpreendida por um aguaceiro repentino. Correu para se abrigar sob a marquise de uma padaria, juntando-se a outras pessoas que também fugiam da chuva. Foi então que o viu. Do outro lado da rua, parcialmente oculto pelo movimento dos guarda-chuvas apressados, Ricardo Mendes caminhava, cabisbaixo, aparentemente alheio à chuva que encharcava seu casaco simples, tão diferente dos ternos italianos que costumava usar. Ele parecia perdido em pensamentos, movendo-se sem pressa ou direção definida. Clara sentiu o coração acelerar, indecisa sobre o que fazer. Chamá-lo? Atravessar a rua? Fingir que não o vira? Antes que pudesse decidir, Ricardo ergueu o olhar, como se sentisse sua presença. Seus olhos encontraram os dela através da cortina de chuva, e por um momento, ambos ficaram imóveis, separados pela rua e por meses de silêncio. Foi Ricardo quem fez o primeiro movimento. Com uma hesitação que Clara jamais associaria ao homem, confiante que conhecera, ele ergueu a mão em um cumprimento discreto e começou a atravessar a rua em sua direção. Clara, disse ele, ao alcançar a marquise, gotas de chuva escorrendo por seu rosto pálido. Que coincidência. Senhor Ricardo, respondeu ela, notando como ele parecia simultaneamente o mesmo e completamente diferente. Não esperava vê-lo por este bairro. Um sorriso cansado curvou os lábios dele. Tenho frequentado lugares que nunca imaginei. Parte do processo de adaptação. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, preenchido pelo som da chuva, batendo contra o asfalto. Li sobre o acordo no jornal, comentou Clara finalmente. Parece que as coisas estão se encaminhando. Ricardo assentiu, passando a mão pelos cabelos molhados, um gesto estranhamente vulnerável. De certa forma, sim. Pelo menos há um caminho definido agora, não apenas incerteza. A chuva intensificou-se, forçando mais pessoas para sob a pequena marquise, pressionando-os para mais perto, um do outro. Você está bem? Perguntou Clara suavemente. Quero dizer, realmente bem? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa, não pela indagação em si, mas pela genuína preocupação que carregava. Por um momento, a máscara de compostura que ele tentava manter vacilou. Estou sobrevivendo, respondeu com uma honestidade que o antigo Ricardo jamais permitiria, aprendendo a viver com menos, muito menos. Clara assentiu compreensiva. Nem sempre é fácil. O estranho é que algumas partes são mais fáceis do que imaginei. Um sorriso irônico tocou seus lábios.
Descobri que preciso de muito menos do que pensava para viver. Outras partes são... Ele hesitou buscando a palavra certa. Desafiadoras. Como o quê? A solidão. A palavra escapou antes que pudesse contê-la. Ricardo pareceu momentaneamente constrangido por sua própria vulnerabilidade. Quero dizer, o silêncio. Meu apartamento é muito silencioso comparado à mansão. Clara percebeu o que ele não dizia, que não era apenas o espaço físico que estava vazio, mas o espaço emocional também. Que talvez pela primeira vez, Ricardo Mendes estivesse enfrentando não apenas a perda de seu império financeiro, mas a ausência de conexões humanas significativas. Silêncio pode ser um bom professor, ofereceu ela, gentilmente. Um professor. Exigente, concordou ele com um leve aceno de cabeça. A chuva começou a diminuir, e as pessoas sob a marquise dispersaram-se gradualmente, deixando-os novamente com um pouco mais de espaço. Sai você? Perguntou Ricardo, parecendo genuinamente interessado. Como tem sido? Bem, respondeu Clara. Encontrei um novo emprego com a família Monteiro. São boas pessoas. Tenho certeza que apreciam a sorte que têm em tê-la. As palavras saíram naturalmente, sem o tom condescendente que teria usado no passado. Clara sorriu, surpreendida pelo elogio sincero. Obrigada. Ricardo olhou para o relógio de pulso. Não mais o Patek Philippe de platina, mas um modelo simples e funcional. Preciso ir. Tenho uma reunião com o oficial de condicional em 1 hora. Claro, disse Clara, sentindo uma estranha relutância em encerrar o encontro. Foi bom vê-lo, Sr. Ricardo. Ele hesitou como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas assentiu. Igualmente, Clara. Quando ele já se afastava, Clara chamou. Sr. Ricardo? Ele virou-se expectante. Existem silêncios e silêncios, disse ela. Alguns nos ensinam a ouvir o que realmente importa. Um brilho de compreensão iluminou os olhos dele. Estou começando a perceber isso. Enquanto o observava desaparecer entre os pedestres, Clara sentiu algo inquietante. Não pena, nem satisfação pela reversão de fortunas, mas uma genuína preocupação pelo homem que, apesar de tudo, estava tentando reconstruir-se das cinzas de seu próprio orgulho. Naquela noite, em sua pequena casa na Vila Esperança, Clara retirou o relógio de prata de sua caixa e o observou à luz do abajur. O tic-tac suave parecia contar não apenas segundos, mas também histórias, de quedas e ascensões, de arrogância e humildade, de fortalezas que se tornam prisões e prisões que, inesperadamente, podem abrir caminho para a liberdade. Lá, fora que a chuva continuava a cair suavemente sobre a cidade, lavando as ruas e criando novos reflexos nas poças d'água, como se o próprio céu estivesse limpando o caminho para os novos começos que aguardavam além do horizonte. Senhor Ricardo? Senhor Ricardo Mendes. A voz desconhecida arrancou Ricardo de seus pensamentos. Ele ergueu o olhar do formulário que preenchia, uma solicitação para participar de um programa de capacitação profissional, algo que jamais imaginara precisar. Sim, sou eu, respondeu, ajustando-se na cadeira desconfortável da sala de espera. A mulher por trás do balcão de atendimento, seu crachá identificava-a como Márcia, consultou a tela do computador. O assistente social o atenderá em 5 minutos. Pode aguardar ali, por favor? Ela apontou para uma fileira de cadeiras plásticas, onde outras pessoas esperavam, rostos marcados por diferentes graus de resignação e esperança. 6 meses haviam se passado desde que Ricardo Mendes deixara sua mansão. 5 meses desde o acordo judicial que lhe permitira evitar a prisão em troca de devolver 70% de sua fortuna e cumprir serviço comunitário. 4 meses desde que seu luxuoso apartamento de cobertura fora vendido para ajudar a pagar dívidas e multas, forçando-o a mudar-se para um pequeno flat alugado no centro da cidade. E agora, ali estava ele, aos 46 anos, sentado em uma sala de espera governamental, aguardando orientação sobre como recomeçar sua vida profissional. A ironia não lhe escapava. O homem que uma vez comandara um império de negócios agora precisava aprender a criar um currículo adequado para posições de nível médio.
O empresário que fechara negócios de milhões com um simples aceno de cabeça agora precisava explicar sua situação judicial a potenciais empregadores. Ricardo Mendes, um homem de aproximadamente 30 anos, usando uma camisa social simples e calças jeans, apareceu à porta de uma pequena sala. "Por favor, pode entrar." Ricardo seguiu-o para dentro do escritório apertado, decorado com cartazes motivacionais e gráficos sobre mercado de trabalho. O nome na mesa dizia Gabriel Santos, assistente social. "Então, Sr. Mendes", começou. Gabriel, após as apresentações iniciais. "Estou vendo em seu cadastro que você procura recolocação profissional como parte de seu programa de reinserção." "Correto", confirmou Ricardo, tentando manter a dignidade diante da situação. "Surreal." Gabriel estudou a ficha em seu computador. Impressionante histórico acadêmico e profissional. MBA em Harvard, CEO de empresa multinacional por 15 anos, conselheiro em diversas organizações. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "E também vejo a situação judicial atual. O acordo de colaboração, a restituição financeira, o serviço comunitário." Ricardo manteve o rosto impassível. "Sim, estou ciente de meus desafios atuais." O assistente social recostou-se na cadeira, estudando-o com curiosidade. "Sr. Mendes, serei franco, seu perfil é extremamente incomum para nosso programa. Pessoas com seu nível de formação e experiência geralmente não costumam perder tudo e precisar recomeçar do zero", completou Ricardo com um toque de auto-ironia que surpreendeu até a si mesmo. Gabriel sorriu levemente. "Exatamente. O que me faz perguntar, o que realmente espera encontrar aqui? Com sua rede de contatos, mesmo após os acontecimentos recentes." Ricardo soltou um suspiro cansado. "Minha rede de contatos, como você gentilmente coloca, evaporou no momento em que as ações da Mendes Enterprises despencaram. As mesmas pessoas que imploravam por 1 minuto da minha atenção agora não atendem minhas ligações." Ele fez uma pausa refletindo. "Quanto aos poucos que ainda me receberiam bem, digamos que meu orgulho ainda não permitiu que eu teste esses limites." Gabriel assentiu compreensivo. "Entendo, mas ainda assim, com sua experiência..." "Minha experiência é precisamente o problema", interrompeu Ricardo. "Ninguém quer contratar um ex-CEO caído em desgraça para uma posição intermediária. Sou simultaneamente superqualificado e radioativo." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado antigo. Gabriel parecia genuinamente interessado no enigma que Ricardo representava. "O que você sabe fazer, Sr. Mendes, além de dirigir empresas e fechar negócios milionários?" A pergunta pegou Ricardo de surpresa. "Como assim?" "Habilidades práticas, coisas que poderia oferecer a um empregador além de seu conhecimento executivo." Ricardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta imediata. Durante décadas, ele havia delegado praticamente todas as tarefas operacionais, focando-se exclusivamente em estratégia e negociações de alto nível. "Eu sou bom com números", ofereceu finalmente. "Análise financeira, projeções de mercado." "Isso é um começo", encorajou Gabriel. "O que mais?" Ricardo refletiu mais profundamente. "Falo 3 idiomas fluentemente. Tenho conhecimento avançado em tecnologia da informação, embora não seja um programador." Gabriel fazia anotações, assentindo ocasionalmente. "Alguma experiência com um trabalho manual? Atendimento ao público? Tarefas administrativas?" O silêncio de Ricardo foi eloquente. "Entendo", disse Gabriel sem julgamento na voz. "Sr. Mendes, vou ser direto com você. Sua situação é desafiadora, mas não impossível. Precisaremos trabalhar em 2 frentes. Identificar habilidades transferíveis que você já possui e desenvolver novas que ampliarão suas possibilidades." As próximas 2 horas foram surpreendentemente esclarecedoras. Ricardo descobriu-se, falando abertamente sobre seus medos e inseguranças. Algo que jamais teria feito 6 meses antes. Gabriel escutava atentamente, oferecendo sugestões práticas e ocasionalmente insights perspicazes sobre a jornada de reconstrução
que Ricardo estava apenas começando. Uma última pergunta, disse Gabriel, quando a sessão se aproximava do fim. O que você realmente quer fazer agora? Não apenas para sobreviver, mas para reconstruir uma vida que valha a pena ser vivida? A pergunta pairou no ar como uma bolha de sabão, frágil, iridescente e carregada de possibilidades. Ricardo percebeu que ninguém lhe fizera uma pergunta, semelhante desde sua infância, quando os sonhos ainda não haviam sido substituídos por ambições calculadas. Eu não sei, admitiu com uma honestidade que teria considerado impensável no passado. Pela primeira vez em décadas, realmente não sei o que quero. Gabriel sorriu. Isso pode ser um bom lugar para começar, sabia? Às vezes precisamos esquecer quem achávamos que éramos para descobrir quem podemos ser. Ao sair do centro de assistência social, Ricardo sentiu-se estranhamente leve, apesar da incerteza que pairava sobre seu futuro. O sol da tarde banhava a praça em frente ao edifício, onde pessoas de diferentes idades e condições sociais aproveitavam o dia. Your middle tower is being attacked. With Vim and Radiant Venom. has fortified its structures. Something I haven't played to my fullest potential. The enemy's top tower has fallen. Don't let it go to your giant, misshapen fantasy land. Oh yeah, I've been getting Vessel, but my Mirana got this thing. This is the first game I've played that I haven't gotten it. Also, thank you for the follow, Ivory. I don't know if I thanked you. Thank you, thank you, thank you. Run you down. Impair. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Ah. Dying anyway. Let me go. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has No, we had fallen. stick. If you were saving your real strategy for a crisis. Vapor Brand since Lost Mary. Dire structures have been fortified. Chat, I thought you said Lesh was strong. What the fuck? As you say, This kid doing? Venom pays. Wait, Your so how bottom does tower him? is under attack. How does it work? You put it on them and then you ult, or you ult and then you put it on them and then it spreads? I'm confused. A plague on our foes. Oh my god, that just scared me. I thought it was dead. I'm under attack. Violent bats. Holy shit! Holy shit! Your bottom tower Ulti is first, being then wait a bit, then put the debuff. Okay. Your top tower is under siege. Your top tower has fallen. You're allowed your bottom This game tower was is going under- good your bottom tower at has first. fallen. Your middle tower is being attacked. Like we're not Venom flows again. we're not playing as a team. Your middle tower is under Agitation. siege. We gotta play Pause 3. I played Pause 3 last stream As you and I doubled say. down and we were fucking killing it. And then I don't know what the fuck happened with Dota, but the server crashed and then it didn't count the game. And I was pissed. Impaled. Regeneration! My venom flows.
Yes. I don't think so. Going. It's in my nature. With bits and venom. Barf. Or everything. Touch of venom. Yes. Well watered. Going. My venom flows. The enemy's middle tower has been destroyed. As you say. Also, nice to meet another fellow Mackenzie. Your name's Mackenzie? Agitation. You can't run from the venomous one. With vim and venom. Oh my gosh. Dire's courier has been. I don't ever. Well, growing up, there was like 3 Mackenzies. Where is it? Yeah. There's 3 Mackenzies in my class, including me. But in my adult years, I don't ever meet A touch of Mackenzies. venom. That's awesome. Let's go. Mackenzieception. Impaled. We just need 3 more, and then we can have an all Mackenzie 5-stack. Quick as venom. Yeah, they're coming, they're My coming. loyal ward. Ooh, Snap is invis. Like, do you want to play? No, I only play with Mackenzies. I'm so sorry. Mmm. Violet Vance. Changing my name. And I feel like Mackenzie's always spelled differently too. Me. Yes. With vim and venom. Instead of I said Patty named Mackenzie. I mean, technically you're dating a Mackenzie, so. Ooh, Techie's spot. Do you go by Mackenzie or do you go by any nicknames? agitation. Venom. Quick as venom. Going. Run you down. Yes. Oh shit. Yes. Your bottom tower is being Ah! 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 Your bottom tower is under siege. We got this bitch. Yeah! To venom. As you say. We can only do with the name is a little bit of a rarity. Yes. I'm Ken's to my family. Watch this spot. Your middle tower is under attack. Violet Vance. A touch of Your venom. middle tower is being attacked. Mackenzie. At my old job, they used to call me Mac Daddy. Plague our enemies. Going. My Dotobot's broken right now, but I'm Divine too. Yes. Dire has fortified its structures. Violet Vance. Mackenzie My
Can't believe I survived against the Wraith King. My loyal ward. Your top Wait, that means tower Wraith is King's being alone. attacked. Watch this spot. Set up. With vim and vim. Mushroom flop. Nice. We're doing it now, boys. We're doing it now. As you say, Your you bottom can't tower is run under from the attack. venomous one. Your bottom tower is under siege. Agitation. Where is he going? Impaled. Quick, ward them off.